Turma, então dando continuação aqui à sequência didática 2, vamos falar agora sobre o tema, muito importante esse assunto, né? Porque muitos alunos fogem do tema, tangenciam o tema, tá? Então tem que saber realmente como organizar o tema, certo? O tema é o assunto que se quer desenvolver, né? É importante compreender o tema, por quê? Porque o assunto geral não é a tese, não é o título, pessoal. A tese é a opinião de vocês. E o título o nome que eu dou ao meu texto. Tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui. Geralmente, prova do Enem, concurso, vem essa estrutura aqui, olha só. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Aí está aqui. Os riscos da automedicação. Esse é o tema que eu tenho que falar, certo? E aí ele continua. Apresente proposta de intervenção. Professor, eu tenho que fazer uma síntese, tenho que fazer proposta de intervenção. Vai vir aqui na proposta do tema, no enunciado da questão, certo? Então, todas as questões que você for fazer de dissertação vão cair com esse modelinho aqui. E vai vir sobre o tema riscos da automedicação. Aí, apresentando proposta de intervenção, se for proposta, que respeite os direitos humanos sempre, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Organizar, selecionar, esse é o projeto de texto que a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos continuar então aqui entendendo o tema. Então já vimos, o tema é o assunto a ser abordado, certo? É ele que vai dar as diretrizes do texto, que vai expor ideias, e deverá ser defendida essa ideia. Então, cuidado, o estudante menos atento nessa abordagem poderá fugir ao tema, poderá tangenciar, poderá fazer uma extrapolação ou uma redução aí nessa fuga, nesse tangenciamento. Tenha cuidado. Professor, o que é isso? Extrapolar, reduzir, vamos ver. Extrapolação, quando ocorre? Quando o estudante foge daquilo que é dito no texto. Nesse caso, a interpretação que é feita está além do que é pedido na proposta. Olha só, então você tem ali algo que é pedido e você apresenta o que foi pedido, mas apresenta coisas a mais que não contribuem. Você extrapolou, você vai perder muito ponto com isso, certo? Então vamos ver aqui um modelo de extrapolação. Vamos lembrar que o tema é riscos da automedicação, é isso? E vem aqui, então, onde começa. A automedicação é um assunto muito discutido no Brasil. Entretanto, muitas vezes os pacientes buscam medicamentos pela dificuldade de consulta médica. Por enquanto, professor, estou dentro do tema. Comunidades ribeirinhas no interior do Brasil, por exemplo, não têm acesso ao sistema conforme prevê a Constituição. Ok, eu dei um exemplo de pessoas que não têm acesso ao sistema e com isso recorrem à busca de medicamentos. A falta de médicos para as camadas mais pobres do país mostram o abismo entre os ricos e os pobres. Opa, comecei a descambar, vamos ver se volta. Atualmente, o país conta com o SUS, que não atende todos os tipos de demandas para as famílias que não têm condições de pagar um bom plano de saúde. Por outro lado, as famílias de mais posses são atendidas em melhores hospitais, inclusive com UTIs móveis, todas as especialidades à disposição. Tá? O que tem a ver com isso aqui com automedicação? O aluno começou falando sobre automedicação, mas depois ele partiu para a diferença social nos planos de saúde, nos atendimentos médicos. Ele extrapolou o tema, algo que não vai contribuir ali para a defesa da tese dele. Ele defendeu que a automedicação acontece que muitas vezes o paciente não consegue o atendimento e aí ele busca a automedicação, mas essa automedicação acontece com rico, com pobre, ele tem que mostrar, não consegue, então ele vai na internet, consegue ali alguns comentários sobre o que funciona, não funciona, e aí a pessoa consegue usar, então ele tem que explicar nesse sentido. Não pode esquecer o tema de forma nenhuma, que ele extrapolou o tema, falou coisas a mais sobre o tema, ok? Redução, quando ocorre a redução? Redução ocorre quando o estudante deveria falar sobre o assunto de forma mais ampla
e apresenta uma discussão restrita apenas a uma parte do assunto. Por exemplo, se o assunto é Brasil, o aluno pega e dá o exemplo do Nordeste e fica falando só sobre o Nordeste. Esquece que o problema também está no resto do Brasil. É um tipo de redução. Certo? Vamos ver outro modelo aqui. Quase a mesma base do outro texto, com pequenas mudanças. A automedicação é um assunto muito discutido no Brasil. Entretanto, muitas vezes os pacientes buscam os medicamentos pela dificuldade de consulta médica. Comunidades ribeirinhas no interior do país não têm acesso ao sistema de saúde conforme prevê a Constituição. Nesse contexto, com base nos conhecimentos, moradores das comunidades preferem se automedicar e ter que se deslocar para consultas médicas. Tudo bem, estou falando sobre automedicação, mas por enquanto estou falando só de comunidades ribeirinhas. O tema não é automedicação das comunidades ribeirinhas, é automedicação de forma geral, certo? Uma pesquisa apresentada pelo Ministério da Saúde no ano de 2019 revelou que 77% das famílias vivem em comunidades isoladas, guardam estoques de remédios vencidos. Então ele continuou citando apenas as comunidades isoladas. Houve uma redução. O tema não era automedicação em comunidades ribeirinhas, não, é automedicação de forma geral. Então ele não poderia fazer esse tangenciamento. Tá ok, pessoal? Então muito cuidado para evitar aí tangenciar e perder pontos importantíssimos, tá? Então houve aqui redução, no outro houve extrapolação. É o cuidado que nós temos que ter com o tema. Se não tivermos esse cuidado, a gente perde pontos importantíssimos aí na correção da redação. No próximo vídeo, veremos então faremos uma análise dos textos motivadores. Um abraço, até mais.